houve embates de toda a ordem, quer dizer, tanto houve num primeiro momento uma quase unanimidade com relação a essas questões, embora não houvesse conhecimento muitos desses que eram unânimes e apoiavam sem conhecimento de causa. E isso ficou evidente num segundo momento, quando as propostas de tombamento começaram a ser efetivadas no âmbito do município, quer dizer, entrar na área daquilo que é patrimônio particular, propor como tombamento pelo valor histórico. Ali veio uma celeuma de coisas que eu não consegui, no primeiro momento, entender muito bem de onde vinha aquela revolta toda, aquele contrário todo, mas eu entendi que se precisava, primeiro, antes de qualquer ação nesse sentido, né, de tamanha amplidão, de uma educação patrimonial. Quer dizer, faltou e ainda falta o entendimento do que é um bem tombado, do que é, até da parte nossa de agentes, muitas vezes agente público, de como proceder para que isso aconteça de maneira mais tranquila, porque sempre vai haver o contrário, sempre vai haver contradições, sempre vai haver aquele que acredita que aquele não é o caminho, seja por motivos ideológicos de alguma forma, ou seja por motivos de interesses outros, que são como especulações imobiliárias, coisas desse tipo, que naquele momento, quando houve essa proposta, e a proposta foi rechaçada pela grande maioria da população, principalmente dos envolvidos, né, ficou evidente que havia muitos outros interesses, mas ficou mais evidente ainda para mim é que havia uma absoluta falta de informação de toda parte, quer dizer, de informação do que seria um tombamento, do que é um ato de tombamento, do que é um ato de reconhecimento. Eu acho curioso que as pessoas falam muito de preservação da memória. Muito se fala de preservação da memória pelo histórico familiar, o que a família representa, aquelas questões que são muito comuns para nós no interior, o sobrenome, os significados dos nossos antepassados, o avô, o tio, o que eles fizeram para o crescimento da cidade. Mas para mim, o mais comum é que o legado que se deixa muitas vezes é de um período histórico, de uma construção principalmente, que é aquilo que mais aparece, que mais fica à vista numa situação de hoje, por exemplo, do turista, do visitante da cidade. As construções de um período, que ela atestam esse período, quer dizer, configura esse período, são de uma beleza particular, e ao mesmo tempo é tão óbvio isso, né? E ao mesmo tempo isso não passa no sentido assim, as pessoas querem essa preservação, essa memória, mas não preservam essa memória física. Não há um interesse da preservação da memória física desses bens imóveis. Mas, curiosamente, se você perguntar para muitos deles, você vai falar, mas qual é a intenção da família ou do proprietário? É derrubar o imóvel? Não, não é derrubar o imóvel. É preservá-lo, mas ao mesmo tempo eles querem deixar uma brecha de possível negociação de valor venal, de valor do imóvel em si. Eu particularmente não entendo muito bem essa abordagem, mas existe. Quando tivemos essa experiência, e foi muito estranha, até porque para mim, na época, houve convocações e tudo mais, da parte de vereadores, que curiosamente, poucos meses antes, iam em favor desses mesmos tombamentos por uma conversa minha como presidente do Conselho de Patrimônio. Expliquei detalhadamente do que se tratava e eles foram todos muito cordiais e concordaram com aquilo como uma ação pública. Quando a ação foi efetivada, eles, pela questão da revolta dos proprietários, eles passaram a ser contrários, quer dizer, exceto um deles
mas passaram a ser contrários. Então eu vi que, bom, o interesse político não existe, porque a política nossa é fraca de maneira geral, não há leitura correta dessas questões, embora seja uma lei que passou pela própria Câmara de Vereadores há anos atrás, foi aprovada e tudo mais. É como se você entrasse em algo em cujo o benefício você aceita, mas os compromissos em decorrência desses benefícios não fossem aceitos de alguma forma. Mas não sei se é assim, parece que já li alguma coisa em outros lugares, parece que é tudo muito parecido. O único fato que me tira, naquele período eu fiquei um pouco abatido com relação à reação das pessoas, porque a cidade é pequena e a gente acaba sendo conhecedor e conhecido por todos de uma certa forma. Mas uma coisa que me acalentou de maneira muito objetiva foi que um mês após a gente abdicar desse processo de tombamento do núcleo histórico, né, que era o caso nosso, o bairro de Santa Teresa em Belo Horizonte foi totalmente tombado. Quer dizer, então nossa ação não era deliberada, não era uma ação nem ingênua no sentido do reconhecimento patrimonial. Na verdade, nossa ação estava em comunhão com coisas que já estão acontecendo em outros lugares. Então, quer dizer, considerando a cidade pequena, a falta de informação, muitas vezes, a gente estava alinhado com um pensamento de tombamento, de reconhecimento de bens públicos e privados no âmbito do patrimônio cultural. Isso, espero que alguma coisa mude com o tempo. Mas o que fica mais dessa experiência é perceber que ainda precisamos fazer muitas coisas.